O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, terça-feira, dia 13, celebramos a 19ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é partilhado de Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5, versículo 10 e versículos de 12 a 14. Interessante que normalmente Jesus é que chega perto dos seus discípulos ou dos seus apóstolos. E no dia de hoje, no Evangelho do dia, é o contrário, os discípulos se aproximam de Jesus. Como a gente diz às vezes dos filhos, né? Quando o filho se aproxima do pai, vem com umas perguntinhas, né? Pode saber que tem coisa meio errada, ou coisas, ou dúvidas, né, em relação a alguma coisa assim, meia escabrosa, né? Não é verdade? Né? Se você que está me ouvindo tem filho pequeno, ou já teve filho pequeno, sabe como é que é aquelas perguntas, né? Então, quando o pai vai em direção ao filho é uma coisa, quando o filho vai em direção ao pai, então pode se cuida que tem alguma coisa. E de fato, os discípulos se aproximam de Jesus e faz uma pergunta terrível. Uma pergunta que para o reino dos céus, para um discípulo, para um batizado, para um apóstolo, para um consagrado, para um missionário, é a pergunta que não deveria existir, né? E que toca num ponto terrível para o reino de Deus, que é o assunto do poder, de quem pode mais, de quem é o maior no reino dos céus. Porque, na verdade, na cabeça dos discípulos estava assim. Jesus veio, é o Messias, vai colocar a coroa na cabeça e vai colocar a espada na bainha e vai descer a espada, cortar todos ao fio da espada e vai, então, estabelecer o reino de Deus. Mas não era assim. O reino dos céus não tem quem é maior. Tem todos iguais. Aqueles que partilham a vida de uma forma sem competição, sem nada. Será que isso é demais pensar nas nossas comunidades, por exemplo, onde existe tanta competição às vezes, tanto querer ser o maior, né? Como é a pergunta aqui dos discípulos, né? Então, para responder a pergunta quem vai ser o maior, Jesus pega uma criança, né? Pega uma criança e coloca no meio dele e diz que o reino dos céus é comparável a esta criança. Ou seja, o que tem a criança? A criança tem sempre a possibilidade de aprender, de criar coisas novas. Então, se você entender o reino de Deus, sentir, produzir o reino de Deus como uma criança produz o seu dia a dia, né? Ou seja, criatividade, estão sempre alertas, estão sempre perguntando, então o reino de Deus vai para frente. Mas, querendo ser maior no reino de Deus, o reino de Deus não vai ser de Deus, vai ser o reino meramente humano. Povo de Deus, tenham todos uma ótima terça-feira, Deus abençoe, Deus os guarde, que a mãe do pé do socorro vos cubra com seu manto sagrado. Amém.